Olá, Graziela, estamos em mais uma verificação do seu exercício E4 no curso de MS Project. Agora temos essa informação de links. Então, a partir deste exercício, toda vez que abrirmos seu arquivo, vamos receber essa mensagem indicando que você criou links dinâmicos no seu projeto, muito provavelmente pela execução da sua Hammock. Nessa mensagem pergunta se queremos ou não manter esses links, e no nosso caso eu desejo manter e vou dar sim. Nessa etapa do seu projeto nós estamos interessados em verificar se os passos que você criou estão de acordo com o livro, com o guia, se você definiu as datas de restrições das atividades, você estimou a duração. Lembrando que você anteriormente fez todo o planejamento das atividades e a relação entre elas, que é o tipo de ligação e o sequenciamento. Então, a partir de agora, a gente começa a ter um planejamento do tempo do seu projeto, ou seja, a gente passa a fazer a gestão do tempo do seu projeto e a gente passa a se distanciar um pouco do escopo, aquele planejamento preliminar que foi feito anteriormente. E assim, ao terminar o planejamento do tempo, passamos ao planejamento e gerenciamento de recursos. Então começamos a configurar a duração, o diagrama de Gantt, estimar duração, definir restrições, criar e ajustar calendários, alocar esses calendários nas atividades, fazer atividades de recorrência, criar Hammock, enfim. De forma que ao final desse exercício, nós, de acordo com o guia, teríamos o primeiro cronograma feito do seu projeto, a base de referência do seu projeto, caso você tivesse todos os recursos e dinheiro do mundo disponíveis a qualquer momento. Então, começamos a entrar na gestão do tempo. No exercício seguinte, começamos a falar sobre recursos e suas limitações. Nos posteriores, os recursos do tipo custo, financiamento, e depois passamos a entrar na fase de controle e monitoramento do projeto. Dito isso, vamos verificar seu exercício. Passo 6, duração mais calendário. E a primeira coisa que eu já tenho para falar é que o seu projeto tem uma duração de 31 dias estimada pelo Project, ou seja, você não estimou. Ou seja, temos atividades aqui, por exemplo, com interrogação, que são estimadas, quer dizer que você tem, aqui, por exemplo, validar módulo, você não estimou a duração desse projeto. Então, o Project botou essa interrogação e ele sempre estima como sendo um dia. Então, você precisa estimar aqui, eu vou colocar como 1 para não mudar. Aqui também você não estimou, foi o Project 1, então 1. Deixa eu ver se tem mais atividade aqui, 1. Aqui 1 também, tudo estimado pelo Project, não foi você que colocou essa duração. E aí você já começa com essa pendência para você corrigir no seu exercício. E aí você já começa com essa pendência para corrigir o seu exercício. E agora temos sim um projeto de migração com 31 dias
onde aquelas atividades que estavam com um dia interrogação eu substituí para um dia. Então você já tem essa pendência na duração, estimar as outras atividades para ver se elas vão realmente demorar aquele tempo ou se vão demorar mais. Veja que você definiu links dinâmicos aqui, que é planejamento, supervisão e controle do seu projeto. Ok. Calendário utilizado, se eu não definir nenhum, pelo menos você fez. Então, isso é de em suma importância alocar os calendários dentro das atividades, dos pacotes de trabalho. Porque se o teu módulo de obrigações fiscais demora 16 dias sem calendário, e se eu definir, por exemplo, 24 horas? Se eu usar o calendário de 24 horas, ele colocou aqui mais tempo. Se eu definir o calendário compensado, ele botou 16 dias. Engraçado que o 24 horas ele colocou mais tempo. Botei qual o calendário que eu botei aqui agora? Calendário especial SD. Ele botou menos tempo. Ou seja, sem nenhum, ele usa o default. Era para ele usar pelo menos o default, que é o que a gente estimou. A gente mexeu nas configurações do project, que é o início de 8 e o final às 5, com 8 horas por dia, 40 por semana, 20 dias por mês, 40 horas por semana, 8 horas por dia. Então, eu tenho que definir os calendários que são utilizados. Porque se eu definir que meu calendário é de 24 horas, tem gente trabalhando 24 horas, pode ser que aqui não seja 64 dias, seja menos. Pode ser que não seja um dia, seja menos, seja meio-dia. Se eu definir que aqui eu vou usar um calendário especial, então eu mudo a minha data de início e minha data de final daquela tarefa. Então você tem que preencher esse calendário utilizado, porque 31 dias, não considerando feriados, é diferente de 31 dias, por exemplo, agora na Copa. Se você for considerar os feriados que vamos ter mais a Copa, esses 31 dias, com certeza, um mês vai virar 3 meses. Então, isso são coisas que influenciam no seu projeto e acabam influenciando no custo também daquele seu projeto. Então, você tem que definir o seu calendário, que você não definiu. Veja que você definiu o deadline, ok. Definiu datas de restrição, definiu o tipo de restrição também. Temos recursos, que ainda não alocamos nenhum recurso nele, vamos ver no próximo exercício. Homem-hora você não definiu, você definiu apenas a duração em dias, considerando que essa duração em dias é dias de 8 horas de trabalho. Não definiu unidade, não definiu volume, tipo de atividade. Ok. Então, temos a pendência do calendário utilizado aqui e a pendência da duração com interrogação que você não definiu. Fora isso, ainda temos uma pendência do formato que você não utilizou
para as atividades na cor azul e as marcos na cor laranja. Então você deveria vir aqui no Format, Text Styles, vamos ver, No Critical, como azul, Critical como azul também, e Milestones como laranja. Laranja aqui. Ok. Então, você deveria ter definido isso no seu projeto. Você não definiu. Agora temos a configuração que foi recomendada a se fazer. Dito isso, aparentemente você colocou uma duração, estipulou uma duração qualquer, colocou tudo um dia, que não era um dia, você botou 3, 5, 7, então eu fico sem saber se você, tudo um dia, se você realmente usou os parâmetros de definição da duração, conforme mostrados em aula, ou se colocou uma duração aleatória. Também a única informação, o único dicionário da sua AP está aqui. Os outros campos não têm essa informação. Aqui a informação do tipo da restrição, o deadline, e aqui a informação que você usou o atividade recorrente. Então você fez conforme a gente solicitou, no caso você fez reunião de acompanhamento. Ok, vamos até verificar se você sequenciou reunião de acompanhamento. Você não sequenciou, então isso é uma coisa comum de acontecer. Você criou a atividade reunião de acompanhamento, mas você não sequenciou ela. Então você deveria sequenciar, senão as atividades ficam soltas. Inclusive, você deveria também dizer aqui diretoria elas pertencem, seu nível organizacional, se alguém é responsável por ela, enfim, informações sobre essas atividades que foram inseridas no seu projeto. E aqui também você deveria acrescentar no campo Notes, no dicionário da sua EAP, informações agora da estimativa da duração, das premissas, do que foi documentado, ou seja, por que validar módulo demora um dia e corrigir programas específicos demora 3. Será que você usou isso com base no histórico da sua empresa, onde você viu que a sua empresa geralmente corrige programas em 3 dias? Você fez um cálculo levando em conta o trabalho que uma pessoa realiza e o trabalho estimado para corrigir? Então, ficou faltando essas informações no campo Notes. Dito isso, vamos ver os seus calendários. Então você criou calendário padrão, nacional compensado, RJ, 6 dias e o especial. Então, nacional compensado, tem um aqui, acho que isso é carnaval, quartas de cinza. Exatamente, você fez aqui. Então, quartas de cinza você não trabalha na parte de manhã, apenas na parte de tarde. Você colocou de meio-dia às 6. Então, isso passa a ser horário do expediente na quarta-feira de cinza. E no carnaval não trabalha. Então, ok, parabéns, você fez isso conforme solicitado. Dito isso, vamos para o próximo passo,
Na verdade, eu só vou conferir mais uma coisa aqui, o de 6 dias. Então trabalha nos sábados também. Muito bem. Então, vamos para o próximo passo, cronograma do projeto. Então, vou ver a tabela que você criou. Então, na Beth colocou o código EAP. Os outros campos você não colocou, constants type, tipo de restrição, que seria data de restrição, duração, início, fim ou término, início prévio, início tardio, início prévio, início tardio. Enfim, as informações, se botou folga ali, folga total, você deu o título. Inclusive, você poderia renomear esses campos para você não precisar dar título a eles toda hora na sua tabela. Seria mais fácil, de uma vez renomeado, você não precisa dar título nos próximos passos. Você seguiu os campos que a gente solicitou, então ok. Aqui você alterou para o campo Contact, então parece Graziella, os responsáveis por aquela atividade, muito bem, ok. Agora vamos ver aqui. Flag 17 é de antecipar a fórmula que você colocou. Então, free slack. Então, ok. Então, ok também. As fórmulas estão corretas conforme solicitado. Então vamos verificar se você fez as configurações aqui. E aí, você não fez as configurações solicitadas. Você fez a data limite, que é o deadline. A folga livre, se não me engano, é assim, com uma cor verde, com verde claro. Folga livre, a folga total também a parte superior, vermelho, e a folga zero, que são as atividades críticas do seu projeto, é tudo preenchido na cor vermelho também. Então vou botar um vinho só para diferenciar. E eu não lembro se é sólido ou se é assim. Vou deixar no caso sólido então. Vou dar OK. E aí, agora dentro do seu projeto, nós temos as atividades que são críticas. Então nós temos o seu caminho crítico, que começa, inclusive, temos uma opção aqui, Options, que você pode marcar aqui.
calcular múltiplos caminhos críticos, caso você tenha mais de um no seu projeto. Então, vou dar OK. E aí, nesta atividade, qual é o nome? Vou aqui, não tem um nome, mas vou acrescentar aqui campo name. E aí nessa atividade, aqui, ó. Vou chegar aqui também, zoom, projeto inteiro, OK. E aí, na atividade conferir parâmetros, corrigir, para testar o módulo, criar cronogramas específicos, depois vem para cá para testar módulo, corrigir programas específicos, o seu caminho crítico do seu projeto. E aí temos essas outras atividades aqui que não estão no teu caminho crítico. Inclusive, deixa eu ver aqui. Se eu desmarcando essa opção no seu projeto faz alguma diferença. Fez diferença nas reuniões de acompanhamento. Se eu voltar lá e marcar, ele diz que reunião de acompanhamento é um caminho crítico. E aí cabe você analisar se você tem mais de um caminho crítico ou não. No caso, reunião de acompanhamento não é caminho crítico do seu projeto. Você pode até verificar se esse múltiplo caminho é verdadeiro ou não. Inclusive, planejamento, supervisão e controle, ele poderia marcar como caminho crítico também. Mas como você pintou isso aqui porque é uma Hammock, aí ele não mostra como caminho crítico. Então no caso aqui eu vou deixar desmarcado. OK. E ele tem esse aqui como caminho crítico porque provavelmente você botou tudo duração de um dia, e aí deve ter duração de um dia para o fim do seu projeto. Ou não tem folga livre, né? E agora temos, conforme solicitado, folga livre linha superior, o folga total aqui é linha inferior. Aqui, linha inferior. Então vou botar OK. E agora sim. Agora temos na linha superior a folga livre e na linha inferior a folga total daquela atividade do seu gráfico de Gantt. Então é importante você fazer essas configurações, porque uma coisa é ter aquilo conforme estava antes, tudo azul, mostrando um gráfico bom, bonito, onde não tínhamos caminho crítico, mostrava tudo, que tudo ia dar certo, e agora com as configurações a gente consegue fazer uma análise mais profunda. Eu sei as folgas que eu tenho nas atividades, sei o caminho crítico do meu projeto, inclusive sei o que não é caminho crítico, embora o project marque, consigo até pedir para ele mostrar
múltiplos caminhos, caso existam, caso seja um projeto mais complexo, e consigo analisar o meu gráfico. Continuando, então você botou corrente de etnia contínua azul e o status pontilhado como vermelha. Ok. Marcou esta opção também do layout. Então, ok. Vamos para o próximo passo. O passo cronograma org. E aí você consegue ver a diferença daquele gráfico de Gantt para esse. Vou aqui, zoom, projeto, ok. E aí aqui indica que está tudo azul, que não tem caminho crítico, e no outro já não mostra essa informação. Eu vou até voltar lá, esqueci de ver uma coisa no seu timescale. Então temos aqui e você definiu apenas 2 níveis. Você deveria ter definido 3. Deveria ter definido 3 níveis. Aqui, 3 níveis, mês, semana e dia. Lembrando as configurações aqui do mês, semana e dia conforme a gente solicita. Então vou dar OK. Embora que o seu projeto, conforme você fez, dando um dia para todas as atividades, praticamente ele demora apenas um mês. Mas tem projetos que demoram inclusive mais de um ano. E é interessante você saber mexer no seu timescale para você ver o teu projeto. Então vou ver se você criou o filtro e o grupo. Summary and milestone no, ou seja, produtos e marcos não. E o grupo org colocou um laranja aqui. E aí o que acontece? Foi o que eu te falei antes, reuniões de acompanhamento não tem valor nível org, que você acrescentou essas atividades, mas não sequenciou e não definiu o nível organizacional dela. Então, vamos ver aqui agendamento. Então, número 13 você definiu como agendamento, mas não tem uma fórmula aqui. Então, vamos ver a fórmula. Então, você esqueceu de acrescentar o switch. Vou dar OK. Ele falou que tem um erro aqui. Então olha só, aqui além do switch você tinha colocado um parênteses a mais. Ó, vou botar OK aqui. Ele fala que tem um erro de sintaxe, um erro de forma. E aí eu vou tirar este parênteses aqui no final e vou dar OK. Então ele ainda continua dizendo que tem erro. Então tem mais alguma coisa a mais aqui. Então tem mais alguma coisa a mais, algum
uma coisa que eu não estou conseguindo identificar aqui. Aí eu vou roubar aqui para não perder tempo analisando isso aqui. Então colei a fórmula agora correta, vou dar OK, e aí você viu que já temos a fórmula, já temos os indicadores gráficos aqui. Então o que eu analisei aqui é que tinha um espaço a mais aqui, estava faltando switch, e devia ter mais alguma coisa aqui, um ponto e vírgula, alguma coisa que não estava corretamente, ou um próprio parênteses a mais em algum lugar. Tinha mais um erro de sintaxe aqui. Dito isso, vou dar OK. Você inclusive pode até fazer o seguinte: pedir para algum companheiro seu da tua turma importar essa fórmula para o global, para o project global dele, e te passar. Ou ele dá um Ctrl C aqui e passar para você também. Você pega com ele, já que você disse que tinha algumas dificuldades aqui nesses campos, já que você está usando o project em português. Mas qualquer dúvida você pode botar lá no Moodle que a gente responde. Então vou dar OK. Na verdade eu vou voltar para lá, que esqueci, eu vi a forma, mas eu não vi os indicadores gráficos. E aí você teve um erro aqui que é comum. Você botou, por exemplo, o valor 3, colocou igual e colocou dois itens aqui. Aí o que acontece? Ele vai pegar como indicador gráfico o primeiro, porque para o valor 3 você tem esses dois indicadores. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa linha para você ver que ele vai pegar de baixo. Ou mover para de baixo agora. Nem precisa deletar, mover para de baixo. Vou dar OK e você vai ver que ele vai pegar essa, que é a primeira. Viu? Que mudou de cor. Então, voltando lá, indicador de gráficos. Então, eu vou deletar esta linha aqui, já que não tem sentido eu, para o mesmo valor, ter dois indicadores gráficos diferentes. Então, vou deletar aqui. Então, tem um azul, se eu não me engano, um é vermelho. Eu não lembro qual é o valor agora. Então, temos um azul e um vermelho. Então, vou dar OK. Aqui. E aí temos estes indicadores gráficos aqui. E aí, provavelmente, esse vermelho quer dizer que não tem, dependendo lá da fórmula, não tem folga, né? E como você não fez o sequenciamento aqui das reuniões, ele fala que não tem folga porque ele não sabe qual é a próxima atividade. Então você tem que sequenciar essa reunião também. E aí você tem que configurar esse gráfico aqui também, conforme solicitado, conforme as configurações que eu fiz lá no primeiro gráfico. Dito isso aqui está OK, temos o deadline, aparece o indicador do deadline aqui. Inclusive você botou um deadline e a tua atividade passa esse teu deadline. Então, dependendo do que seja, que signifique esse seu deadline, você já tem um problema na sua atividade aqui. Dito isso, vamos para o próximo passo, base contratual 1. Novamente, fazer as configurações aqui conforme pede no guia. Vou ver se você fez a tabela conforme solicitado. E aí eu verifico também se você fez o do base contratual, a tabela certa, já que é uma cópia de lá. Então tá OK.
Vou voltar aqui o org só para ver a tabela também. Total Slack, deadline, late, finish, ok. Novamente você só não botou só não deu o título para os campos. Então, anote seus números, seu número da sequência de controle, anote o número 88. Então, aqui nós já pedimos para você fazer um layout para a segunda opção. Inclusive, você já vê as diferenças. Timescale. Aqui, novamente, o timescale são 3. Ano, mês e semana. Na verdade, não. Aqui, esse aqui é mês. Cadê? Mês, semana e dia. Desculpa. Então, tá ok. E aí você pode ver a diferença da seta dessa seta para essa seta em relação aos outros gráficos. Essa seta é mais direta e você consegue ter uma visualização melhor. Essa fica mais difícil você ver para onde que vai. Novamente, fazer as configurações aqui. E aqui faltou você fazer a configuração da sua linha de base. Você não fez essa configuração no gráfico da sua linha de base. Apertei Enter sem querer. E aí eu não lembro exatamente qual é a cor agora, mas você pode verificar no seu guia de exercício. Se eu não me engano, não sei se é alguma coisa superior, eu não lembro a cor. Mas vou botar um verdinho aqui, por exemplo. Um amarelo. Você confere a cor no seu guia de exercício. Então eu já vi que você salvou, tem suas linhas de base aqui, mas só para Project, Set Baseline. Então sua linha de base está salva aqui. Inclusive, eu já vou te dar uma dica, uma coisa que você pode fazer. Você pode copiar informações de campos para outros campos. Você pode copiar uma linha de base para uma linha de base, ou apenas uma informação, por exemplo, início para fim, para o início para fim, ou só essa informação para uma baseline, por exemplo, eu não quero custo, eu só quero a formação início e fim do meu projeto. E aí uma dica que eu te dou é você copiar a sua linha de base que você já tem para uma linha de base 1, por exemplo, vou dar OK, e aí você tem um resguardo da sua linha de base, você guardou a sua linha de base com as limitações do tempo, com os calendários do seu projeto. E aí, quando você for inserir, vou atualizar a sua linha de base aqui.
E aí, quando você for inserir recursos, limitações financeiras e outras limitações variáveis no seu projeto, você continuaria salvando aqui e depois você pode comparar as suas linhas de base. Você pode chamar a sua baseline. Só quero baseline. Vamos chamar aqui. Deixa eu ver. Baseline. Tá aqui. Vou chamar, por exemplo, campo início da minha baseline. E vou chamar a baseline 1 aqui também, start. E aí você pode comparar depois, dentro do seu projeto, o que você planejou, digamos assim, seria sua linha de base 1, com o que realmente está acontecendo. Nesse caso, está tudo igual, mas porque obviamente eu copiei uma da outra, mas conforme o decorrer do seu projeto elas podem mudar. E aí você pode conferir. Por exemplo, eu tinha planejado isso e aconteceu isso quando eu inseri recursos. Ou eu tinha planejado isso e aconteceu isso quando eu não tinha dinheiro para fazer essa atividade. Então, é uma forma interessante de você, inclusive, resguardar seu projeto, guardar informações e atualizar e comparar essas informações depois. Então, vou esconder aqui também. Dito isso, anote mais um número da sequência de controle, o número 43. Então, ficamos por aqui. Corrija as pendências que ficaram. Você tem algumas pendências para corrigir. Tem as configurações no gráfico de Gantt desse passo e nos outros passos para verificar também. Lembrando que aqui aparece a linha de base, nos outros não aparecem. Você aqui tem que corrigir esse folga livre, total e folga zero. E ver as configurações aqui no campo org também. Fora aquilo que eu já falei, do sequenciamento, da duração, da forma. Então você tem essas pendências que ficaram. Qualquer dúvida, coloque no Moodle e até a próxima. Tchau, tchau.